Lembro muito bem no dia 19 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou como pandemia, né? That COVID-19 can be characterized as a pandemic. We're in this together to do the right things and protect the citizens of the world. Quando veio a notícia, enfim, que teríamos que parar e ficar em isolamento, a minha grande preocupação, como eu atuo com os pequenos e eles precisam de contato, de socialização, de vínculo, meu Deus, a gente pensou assim, e agora? O que vamos fazer, né? A história da Rede La Salle em Caxias do Sul começou em 1908 com a chegada dos primeiros irmãos franceses que iniciaram as aulas no mesmo ano. Em 1922, os irmãos adquirem o terreno onde se encontra o colégio atual. 100 anos depois, esta escola tradicional é impactada pelos desafios impostos pela pandemia. 3 dias após o decreto da pandemia e o isolamento social, nós implantamos o modelo de sala de aula Google, né? Teve uma mutação muito grande no processo de ensino numa instituição tradicional e antiga, né? Ficou muito triste quando começou a Covid. Eu odeio ficar em quarentena. Eu fico entediada. Me senti bem impotente de primeiro momento até a gente entender como é que ia acontecer, se ia ter aula com a prof, se ia ter vídeo, se a gente ajudava tudo que tinha para fazer ou se tinha que deixar fazer sozinho, se corrigia, se não corrigia, então foi bem difícil. As crianças do primeiro ano, elas tiveram aula online, então elas estavam todas com a câmera ligada, a prof estava ali com a câmera ligada, conversando com eles, e aprender que eu posso estar próximo mesmo estando longe. Nós entramos na casa das famílias e eles entraram na nossa casa. Olha que intimidade! Minha mãe também tinha que trabalhar, daí ela ficava no computador também. E a gente bem sabe que os pais foram também muito afetados, né, em seus trabalhos e a aula domiciliar. Porque criança pequena, ela não aprende sozinha, ela não tem como realizar uma atividade de uma maneira autônoma. O adulto precisa mediar este processo. Então, este momento foi muito importante, a parceria da família. Sim, eles me acompanhavam, um deles sempre ficava em casa, né, para qualquer ajuda que eu precisasse, em qualquer cálculo, qualquer coisa. O colégio disponibilizava um horário, eu ligava o computador para ela e eu acompanhava ela junto. Daí a minha prima vinha me ajudar. Só se eu precisava de ajuda, eu chamava minha mãe. Meia hora, mais ou menos. Muitos pais estavam na luta diária, tendo que trabalhar fora e o tempo para acompanhar essas crianças, né? Nem todos tiveram tempo, então houve muita entrada dos avós, das dindas, das tatas. As famílias precisaram de uma rede de apoio muito grande para conseguir trabalhar e acompanhar as crianças em aula online. Foi uma rotina assim bem modificada pra gente, né? Então ela tinha aula de inglês, ela tinha aula com a professora titular, aula de educação física. Nós preparamos um ambiente para ela estar nesse contexto online. Então assim, nós tivemos 2 perfis de família. Uma família assim toda estressada, que de fato ela não tem condições de apoiar meu filho em formato online, porque eu também tinha os seus trabalhos e muitos pagaram profissionais para ajudá-los. Que as famílias se sentiram muito perdidas neste processo, porque na verdade eles tiveram que assumir, né, a parte de mediador dessa proposta pedagógica e que isso impactou bastante pai, mãe, avós, muitas vezes ficavam com avós. Então, este suporte a gente teve que dar para as famílias também. Então, aos poucos, a escola foi se organizando, a gente recebia, né, as orientações de como ia ser. Então, primeiro começou com atividades em casa, depois veio videozinhos, depois veio aula, então, online com a prof. Então, a escola foi se organizando e foi comunicando, né, foi orientando os pais para que a gente também pudesse saber
né, como agir, em que momento interagir, né, até que ponto a gente podia ir, até que ponto não podia ir. Muitos vídeos foram enviados, tá? Vídeos explicativos para as famílias acessarem a tecnologia de uma maneira mais segura, mais tranquila e poderem também se sentir seguros. Então, por mais tecnológicos que os pais fossem, né, na sua área de trabalho, por vezes, né, era diferente quando é aplicado à educação. Por outro lado, muitos pais trabalham na área da TI e eles nos traziam então ideias, quem sabe vocês fazem de uma forma ou de outra, e a gente sempre acolheu muito isso. E aí foi um espaço muito legal de diálogo, de construção conjunta, de ouvir pais, profissionais, pais, em torno de ajudar a escola a agir da melhor forma, enfim, para o bem das nossas crianças e adolescentes. Claro, as famílias um pouco inseguras, então nós tivemos algumas situações iniciais assim que a gente teve que fazer um acolhimento maior, que a gente teve que ter uma conversa assim mais individualizada com as famílias e sempre mostrando para eles, né, que o nosso papel era o de ensinar e que o papel deles naquele momento era de orientar. Quando dava um negócio errado no computador, a mãe ela ia lá e ajustasse. A escola, a gente se tornou um parceiro, né? Uma parceria entre professores, pais e alunos. Foi prático, foi um acompanhamento constante. A gente aprendeu um pouco mais a mexer em internet, celular, telefone. Meu pai começou a me ajudar um pouco mais a fazer as tarefas da escola. Minha mãe também. Então tinha atividades que ela ficava, se virava, né? Ela já estava com 8 anos, então essa geração aí já nasce praticamente mexendo em tudo, né? Então tinha coisas que ela fazia sozinha, mas tinha coisas que ela precisava de ajuda. Tinha que sentar do lado, ajudar, mostrar, né, como é que tinha que fazer, principalmente quando tinha atividades para, né, ou para baixar, ou para um vídeo para assistir, ou alguma atividade para mandar, daí isso a gente tinha que estar ajudando. Mas os pais tiveram um trabalho muito grande, onde eles precisaram fazer os exercícios com os seus filhos, onde eles precisaram ajudar os seus filhos com as dúvidas. Os próprios educadores também não tinham didática de dar aula online. Nós fomos caminhando e aprendendo. E assim as famílias. Aí sim começou a criar um leque de desafios assim como a educação. Aí nós fomos criando tipo um tutorialzinho para as famílias, né? O que fazer com esta criança para que ela se prepare para este encontro? Então, desde colocar o uniforme, a rotina do almoço, essa preparação como se eles estivessem indo para a escola. Primeira coisa, nós cantava música, daí depois nós fazia chamada. Daí depois às vezes nós ia pro recreio também, às vezes nós fazia atividade. Tinha hora da novidade e também tinha hora do brinquedo. E o lanche era depois de todas as aulas. A orientação que a escola passou foi, sim, tentar manter, né, a máxima rotina possível. Por exemplo, ir de uniforme, né, quando eu tinha aula online com a prof, vestir o uniforme. Então, tentar almoçar ali no horário do almoço, não se atrasar para a entrada das aulas, né, cumprir ali o período, né, se fosse meia hora, 1 e meia, enfim, de aula, quanto tempo fosse, que as crianças conseguissem manter, né, aquele horário para não ficar entrando e saindo, porque atrapalha não só eles, mas o restante da turma. Mas foi bem desafiador, assim, é bem difícil tu manter uma rotina de escola, de sala de aula na cozinha da tua casa, né, ou numa escrivaninha de um quarto. A rotina é importante para a formação de qualquer pessoa, principalmente numa fase em que nós estamos buscando um crescimento, uma organização. Ter um conjunto de regras estruturadas é fundamental para que haja toda uma absorção de conhecimentos. E isso a gente vê e observa muito na questão da escola, que é um ambiente no qual a pessoa tem um horário, a pessoa tem um local para estudar, ela precisa estar focada num conteúdo que está sendo passado para ela, ela tem horário de recreio, ela tem horário que ela tem que retornar, enfim, o conhecimento, a absorção do conhecimento
ele vai acontecer na medida que nós tenhamos um ambiente seguro, protegido, para a criança possa desenvolver todas as suas habilidades. A criança gosta de rotina, né? Então, acorda, escova o dente, tem o café da manhã, o almoço, depois do almoço ia para a aula. Então, a gente ligava o computador e nós fazíamos a nossa rotina, né? Nós entendemos enquanto escola que as famílias fizeram o seu melhor. E dentro, né, da nossa realidade, a gente procurou também orientar as famílias, né, acerca de como eles poderiam atingir melhor as crianças, né, no seu ambiente familiar, criando rotinas. Eu acordava, colocava uma roupa, daí depois eu comia, daí eu ia para online, daí a aula terminava, daí eu ia tomar banho, eu ia comer de novo, que é a janta, e só era uma rotina simples, só que diferente e chata. A criança nessa faixa etária, dos 3 aos 7 anos, eles precisam dessa organização, desta rotina, que é organizadora interna também. Durante o recreio eu até brincava online com meus amigos, mas depois de um tempo começou a me dar problema de vista. Eu não aprendi a mesma coisa que na escola, porque a minha casa não é um ambiente de estudo que nem a escola. Meio ano a gente ficou fazendo aula online. Eu fiquei fazendo aula online, ficou em casa, só de vez em quando a gente saía. Mas de vez em quando também eu não conseguia aprender muito fácil, porque virtual eu acho um pouquinho mais complicado. Foi meio sem graça. É que em casa não tive nada pra fazer. Sentia muita falta, ficava entediada em casa e também um pouco triste. É que eu não pude ver meus amigos, não pude ir na casa dos meus amigos, nem porque eu não tinha WhatsApp nessa época. Então eu não conseguia falar com os meus amigos, então isso era muito triste. Logicamente que esse período de reclusão, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar dessa forma, ele teve um peso bem significativo nas questões emocionais também, de todos nós, mas em especial das crianças e dos jovens, né? Justamente porque eles são, por natural, né, sociais. Essa interação, o crescimento e a aprendizagem se dá através da interação. E a aprendizagem não é cognitiva só, é aprendizagem interpessoal, relacional, emocional. Então isso tudo fez com que as crianças, nesse período de ausência, a esse espaço da escola, que é o espaço onde eles têm a maior interação com a diversidade, né? Eu sempre digo que a escola é uma espécie de um laboratório de vida, e onde realmente eles vão aprender, né, a socializar, a compartilhar, a ter empatia, a serem mais resilientes, serem mais flexíveis, né? Essas habilidades sociais, né, que vão para além só das cognitivas. No início eu tava até achando meio legal ficar em casa, só que depois eu vi, eu não saía mais de casa, eu não via mais meus amigos, e eu acho que com a pandemia, que eu parei de vir para a escola, eu acho que eu aprendi bem menos do que eu aprenderia se eu tivesse vindo para a escola. Eu acho que se fosse tudo presencial, eu poderia ter aprendido um pouco mais. O dia do brinquedo era só para mostrar o brinquedo, e era para brincar com a família. Foi uns anos muito difíceis, né, para gerenciar 1.700 alunos, né, em formato online, 214 pessoas, entre elas 120 professores garantindo aula online para todos os alunos. Além da reunião pedagógica, nós fazíamos reuniões com a psicóloga da escola, uma dando apoio para a outra. Então, nós tivemos bastante suporte no grupo, de fortalecimento do grupo neste momento. Nós que contávamos historinhas com tanta empolgação na sala de aula, olhando nos olhos daquelas crianças, e é isso que nos dava motivação e empolgação, aquele olhinho vidrado na historinha, a gente aprendeu, foi necessário aprender a contar uma historinha olhando para a câmera. E passar toda a tua emoção olhando para a câmera. Passar o que aquela historinha queria dizer, o que aquela aventura queria dizer. Ensinar a ler e escrever olhando para a câmera.
Qual foi o nosso maior desafio? Educação infantil. Dar aula online para as crianças, né? Mas as ferramentas já estavam dentro da nossa escola. Aqui também tinha aula de educação física, então os professores pediam para a gente pegar copos plásticos, fazer circuitos, então isso foi tudo dentro de casa. E não teve ela já caminhava, se exercitava. Aqui na escola também ela fazia aula de balé. Então a prof do balé mandava os vídeos para eles fazerem danças em casa. Então a gente foi se adaptando a essa nova realidade, foi bem interessante. Com essa parceria com a Google for Education, a escola investiu muito na formação. Então foram diversas horas de formação online. Então, por exemplo, assim, ferramenta Google Docs, tinha uma aula específica, apresentação, meeting, e assim depois entrou muitas ferramentas pedagógicas também, tipo jogos, pesquisa no Google Earth, por exemplo, enfim. Muitos de nós, assim, tínhamos um acesso, um manejo meio que restrito ao que o computador podia nos fornecer, o que a tecnologia nos fornecia, ao que as redes nos forneciam, aquele básico de comunicação, de trabalhar com alguns programas, e de repente nós nos tornamos youtubers. Nós prezávamos pela qualidade do material que estava sendo entregue para as famílias. Então, assim, além de tudo isso, nós tivemos que ser cameraman, editor de áudio, enfim, tudo que uma equipe que está gravando um vídeo pode pensar que tu possa utilizar, tu entendeu? A prof. Rosa, ela pediu pra pintar a sala, daí ela fez várias coisas de diferente. A gente falava as letras e daí tinha que falar alguma coisa com essa letra. A nossa prof do pré-1, ela envolvia muito as crianças, uma pessoa muito carinhosa, estava sempre disponível. Eu acho que foi um desafio para a prof também. E aí ela colocava bichinhos e trazia desafios e experiências, tudo para envolver a criança. O sapo viu e falou: "Uma caixa no mato? Tá no papo!" E pulou pra lá, bem pertinho da caixa. Logo veio o jabuti, o papagaio, o tucano e o leão para ver a caixa no meio do mato. Eu acho que eles se puxavam. A minha professora do 3º ano teve até uma aula que ela tocou violão. Elas faziam umas apresentações de slide um pouco diferente para chamar a atenção. Às vezes elas faziam alguma atividade um pouco fora do normal. Era legal brincar, assistir a TV, fazer atividade no computador. Eu adorei. E eu também gosto da aula do professor Wellington, porque na aula online dele, ele era muito engraçado. Sim, eu brincava, era bem legal. Adorei, mas não tanto. Foi legal, mas também não foi muito legal não, porque eu ficava sozinha. Estava entediada, não gostava das aulas online. Preferia presencial. Foi bem estressante, porque a aula virtual eu ficava com um pouco de dor de cabeça, essas coisas. Aqui no colégio não tem brinquedo, aí eu não me distraio. E se a gente gosta até de brincar com material, imagina com um brinquedo. Tipo, a prof tá explicando alguma coisa. Eu não tô prestando atenção, eu vou ali, pego um brinquedo e brinco, nem presto atenção. A prof, ela nunca brigou com ninguém que tá na aula online. Ela só fica falando bem de quem tá na aula online. Ela não fica brava por causa da aula online, ela fica brava por causa do presencial. 3 períodos diferentes, né? O primeiro período foi que os alunos de cada ano todos entravam na mesma sala e um professor dava aula para todos. O segundo momento, com a evolução da plataforma Google, que foi se renovando, cada turma tinha a sua turma de aula, e o professor dava aula naquele período, porém não a manhã toda ou a tarde toda. Era 2 horas, 3, depois ficava como atividade domiciliar. E o terceiro momento, então, é a aula integral para todos os alunos. Na educação infantil, as crianças, elas não tinham uma
tarde de aulas online, né? O que nós trabalhávamos eram, as professoras faziam vídeos, nesses vídeos elas passavam o conteúdo, faziam hora do conto, as brincadeiras, e os pais assistiam esses vídeos no horário que eles tinham disponibilidade com as crianças para fazerem as atividades. A gente modificou muito a nossa rotina. Eu priorizo sempre os estudos, né? Então, eu baixava o vídeo que a professora enviava e em algum momento do dia, ou fosse à noite ou pela manhã, nós se dedicava a essa questão da escolaridade, né? Durante a pandemia eu aprendi um pouco mais a mexer nesses negócios de internet, como site de pesquisa, a mexer nas videochamadas. Matéria, eu acho que eu não aprendi tanta coisa quanto eu aprenderia aqui na escola, porque as avaliações também eram online, então era só de assinalar. E aí entrou muito em jogo também a questão das características particulares de cada criança, né? Nós começamos em 2020 com um período de tempo mais curto e a gente foi ampliando esse período com o passar do ano até nós chegarmos assim no período da tarde toda. Eu como mãe senti assim que faltou algumas coisas, faltou o contato com a prof, né? A criança pequena precisa ter esse contato físico, né? Próximo da prof, isso eu notei que faltou. Aquela coisa da prof conseguir olhar caderno, né? Eu como prof posso falar assim, tu pegar o caderno do teu aluno, folhear e ter o caderno ali e olhar uma foto do caderno, não tem comparação, né? Então, quando ela voltou o ano passado, a gente sentiu essas faltas, né? A falta do convívio, da aproximação, dessa troca com a prof, principalmente, assim. Mas pra gente, a Laurinha, ela tinha 4 anos para 5. Ela não, no meu entender, ela não teve um atraso de aprendizado. Ela foi bem. Pedagogicamente, didaticamente, tanto pais como escola, professores, tivemos que se aperfeiçoar, melhorar, entender e compreender. O que a gente sentiu? A gente tentou fazer uma aula online com os pequenininhos no momento que eles estavam em casa, no primeiro momento. A gente percebeu que a gente não estava atingindo, né, o nosso objetivo, que é a parte da alfabetização. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a gravar aulas como se fosse quase um programa animado, tu entende? Com estratégias lúdicas, com jogos, com brincadeiras, com histórias. As professoras foram fazendo um passo a passo, né? O processo de alfabetização, toda essa parte fônica, toda essa parte de letras, de letra inicial, letra final, sílabas, enfim, formação de palavras. Nós tivemos que criar muitas estratégias com jogos e ludicidade, tá? Num primeiro momento. Tá, feito isso, nós começamos a perceber que as crianças precisavam de um atendimento individualizado. Então, as professoras, durante a semana, criavam momentos, né? E avisamos as famílias o horário desses encontros. E nestes encontros, as professoras faziam um atendimento individualizado com as crianças para que esse processo de alfabetização se efetivasse. B mais oi fica boi. Crianças, peguem o livro didático, o mais grossinho, tá? Vamos lá na página de português. Vocês lembram que cor é português? É roxo, né? Então vamos lá para a página 8. O L. Pastel. Um planejamento que antes era feito anual, de repente ele se tornou um planejamento mensal e de repente ele se tornou um planejamento quinzenal e diário, porque nós não tínhamos certeza de nada. Então todos, crianças, pais e famílias, precisaram ter capacidade de adaptação, flexibilidade, de empatia, de se colocar no lugar daquela professora que sim, que era prof, que estava ensinando, mas ela também era mãe. Ela também estava com seus filhos na mesma situação. Pela manhã eu sentava com as meninas e nós
planejávamos todas as atividades, com cada grupo, com cada nível. À tarde, elas gravavam a aula, realizavam os meets com as crianças até o final da tarde. Depois, eu assistia todos esses vídeos antes desses vídeos serem disponibilizados para as famílias. Então, assim, às vezes elas tinham que regravar 3 vezes o mesmo vídeo. Entende? Por quê? Porque precisava ter clareza, precisava estar de acordo com a linguagem para a criança, não podia estar desfocado. Então a atividade de amanhã tem relação com a bailarina. O que nós vamos fazer? O que será? Amanhã vocês vão descobrir. Tchau, 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 tá na hora de ir embora. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo a gente volta. Beijinhos no coração. No decorrer deste trabalho, as professoras foram diagnosticando as crianças que tinham mais dificuldade. Então, no momento onde se percebeu essa maior dificuldade, é que foram sendo feitos também atividades de reforço individualizadas. Eu gosto de ciências, de matemática. Aprendi as letras, aprendi como escrever, a ler e escrever. Por isso que foi difícil para mim. Sim, eu aprendi sobre as cidades, aprendi sobre as letras, sobre os números. Foi um pouco difícil, foi. Mas eu aprendi muita coisa e agora eu tô acho que mais esperta que meus pais, que eles não sabem nem o que é mais 10 mais 10, eles não sabem nem o número que é. Esqueci. O que tu aprendeu, tu esqueceu? Que a nossa maior preocupação era o vínculo, né? Então, criar os meets que tinham todos os dias, os encontros com as professoras, de escuta, de brincadeiras, onde a criança pudesse interagir. Sim, isso foi desafiador, mas colaborou bastante. A gente ficava com a família. Na hora do recreio a gente podia brincar com que brinquedo a gente quisesse. A gente podia chamar a mãe para dar um abraço na gente quando a gente quisesse. Nós tínhamos um canal de comunicação via WhatsApp, enfim, por e-mail, diariamente, entre professor e família. Em alguns momentos eles achavam que não era correto fazer dessa forma, a escola achava que era, então muito diálogo. Tempo dando tempo ao tempo, diríamos assim, para que as famílias pudessem se acalmar e maturar dentro dessa realidade que não competia a escola, mas toda a sociedade, né, ficar nesse isolamento. Né? E sim, as crianças que praticamente todas se alfabetizaram. Quando eu estava na pandemia, eu estava no 1º ano, mas para mim foi difícil me alfabetizar e aprender as letras cursivas, porque era vídeo e aula online, então foi difícil para mim. Tipo, eu tenho uma colega que tem dificuldade para fazer a letra cursiva. A prof deixa ela fazer letra palito, às vezes, no caderno. Mesmo que a prof deixe a gente fazer letra palito, eu amo fazer letra cursiva, é muito mais bonita do que a palito. Eu nem consigo mais fazer a palito direito. E a gente fazia o tema, mas o tema era tipo que aprender a fazer a letra cursiva ou fazer a apostila. Então foi difícil para mim, porque eu tinha muita dificuldade de aprender as coisas. Online. Era difícil. Porque o online, ele mantém uma aproximação e um contato, mas ele é muito difícil da criança e do adolescente se manterem ligados, se eles se manterem focados no que estava acontecendo. O que é muito diferente na questão presencial, na qual existe um professor, existe um ambiente, existe uma integração, existe uma rotina que faz com que a criança, ao entrar numa escola, numa sala de aula, ela vai estar mais focada. O cérebro se prepara para receber uma informação de uma maneira muito mais intensa do que no universo online. Eu aprendi, mas eu aprendo melhor quando eu tô na aula presencial. É mais difícil tu ficar olhando pro computador e tu ficar prestando atenção, ao invés de ficar jogando no computador, do que tu ficar na sala de aula estudando. Ela sentia muita falta da escola, ela sentia falta dos colegas, embora eles conversavam na sala de aula online, mas assim a presença da professora, a presença dos amigos, sair para brincar, ter um contato, isso aí foi bem difícil.
Eu sentia saudade de brincar no brinquedão, ali fora no pátio, brincar com meus amigos e sentir saudade da prof. Amigos, eu não brincava com eles no pátio. Atividade. Isso, quando a mãe falou, filha, as aulas vão voltar presenciais. Aquele dia eu acho que foi o melhor da minha vida. Que desde as crianças do 2º ano com 7, 8, né? Até as crianças do 5º ano com seus 10, 11 ali, todos sentiram muito a falta da escola como um todo. Porque a escola é o ambiente que proporciona essa interação corporal, física, olho no olho, toque, brincadeiras, risos, né? A socialização. Então, assim, ficou evidente, né, de imediato, a necessidade que a criança e que o ser humano tem como um todo, né, independente da idade, da interação. O Ministério da Educação divulgou uma normativa dizendo que no final de 2020 para 2021, o início de 2021, quando os alunos retornassem ao ano letivo, depois de um ano online, que a escola fizesse uma avaliação diagnóstica. E foi o que a escola fez. E aí cada nível de ensino constatou suas defasagens. Porém também, nesse mundo de estudo, leitura, enfim, percebemos que o maior gap no processo de aprendizagem foi com as crianças no processo de alfabetização, principalmente de 6 a 8 anos, ou do 1º ano, ou pré-2 até 5 anos, até o 3º ano. E hoje percebemos claramente essa defasagem. E também na socialização. Os aspectos levantados pelos professores foram exatamente esses: organização, autonomia e socialização. Né? A criança dessa faixa etária, ela precisa brincar com seus pares. A aprendizagem ocorre através deste processo, né? De protagonismo, de atuação, de trocas de experiências. Em 2021, ali, quando nós voltamos para a escola, a gente teve, sim, que fazer um trabalho muito direcionado para o acolhimento, para a escuta, criando momentos de interação entre eles, sabe? A gente gradativamente, apesar das limitações ainda por questões do protocolo, gradativamente a gente foi avançando, né, em atividades mais interativas, né, mais de aproximação, né, de modo que eles pudessem se reintegrar. Nesse período de afastamento que nós tivemos durante a pandemia, o que houve foram que muitas habilidades foram perdidas. Entre elas, a nossa capacidade de socializar. E socializar não é só conviver. Socializar é me ver através do outro. Eu olho para uma pessoa, eu vejo o que ela está pensando, eu observo os seus movimentos corporais, eu enfrento dificuldades, enfim, eu vou buscando elementos que me façam pensar do que está acontecendo à minha volta. Na medida que eu estou em casa, recluso, sem conviver com outras pessoas, eu vou perdendo muito dessas linguagens corporais. Como pesquisador da educação, eu tenho ciência que a escola precisa acompanhar a evolução mundial, tanto em novas tecnologias. Porém, eu não abro mão da socialização da relação humana, que é essencial. Então, como característica de escola, é muito forte e nós estamos percebendo isso, essa necessidade de estar junto, socializar. Quando os alunos retornaram, né, em abril, mais propriamente em abril do ano passado, a gente sentiu muitos reflexos no lado social. Ficou muito evidente essa fragilidade na forma dos nossos educandos se relacionar com seus colegas, né, juntamente com a questão da ausência de uma rotina. Eles voltaram bastante fragilizados, sensíveis. O que impactou muito na fase da educação infantil e 1º ano foi a falta de organização e de autonomia das crianças. Né? Aqui na escola também trabalhamos autonomia, também trabalhamos independência,
para esse sujeito se sentir encorajado, para esse sujeito se sentir participante desse processo, né? Porque a aprendizagem está diretamente ligada com esse processo de independência e de autonomia. Eu sou autônomo para fazer descobertas, eu sou autônomo para descobrir essa aprendizagem e atuar sobre esse processo de aprendizagem, né? Então, isto foi o que mais impactou. Agora os maiores, por ser online, ter uma autonomia, uma maturidade, as aulas síncronas, não teve tanto impacto. A gente garantiu a carga horária, os 200 dias letivos em formato online. Conseguimos manter a qualidade. O tempo que passou parecia que foi muito mais, mas quando eu fiquei sabendo que ia voltar, fiquei muito feliz, daí já estava pronto, faltando 1 hora para sair de casa. Início de 2021, foi ano passado, veio uma tona assim, todo mundo veio para o presencial, salvo uns 10% que não queria, inclusive nos surpreendeu como escola. E aí a gente teve que dividir turmas porque nós tínhamos um limite de 22 alunos por sala de aula, mantendo o distanciamento de 1,5 m e depois 1 metro. Então, antes das crianças voltarem para a escola, houve todo um preparo das professoras para eles conseguirem voltar. Então foi muita conversa, foi muita ludicidade, foi através das historinhas, foi através, né, das brincadeiras de como fazer esse retorno. E é aí que nós ensinamos para eles os protocolos de saúde, através da brincadeira. Qual era a nossa preocupação em receber essas crianças pequenas? Como nós trabalhamos muito com ludicidade, e a ludicidade está presente, a criança é jogo simbólico, é fantasia, enfim. O que nós pensamos? Nós temos o nosso mascote, que é o laçalinho. Nós pensamos assim, então vamos construir uma história com esse laçalinho. Então nós criamos um roteiro de uma história para receber as crianças na escola. E este roteiro veio com uma história de um laçalinho que era um super-herói, que ele tinha percebido que o planeta estava em perigo e que ele tinha superpoderes. O nosso laçalinho, que já é um personagem da escola, ele virou o super laçalinho. Então o super laçalinho, ele volta para a escola com toda a proteção, ele volta com a sua capa para lhe proteger, ele volta com a sua máscara para proteger e com álcool gel. E aí a gente transforma a escola numa grande historinha em quadrinhos. Eu lembro da história do laçalinho. Ele tinha que higienizar as mãos, passar álcool. Ele tinha poderes de voar, também tinha poderes de ficar invisível. Ele tinha uma máscara. Porque nós precisávamos que a criança passasse álcool gel na mão. Então, que um dos superpoderes do laçalinho era uma geleia que ele tinha, que matava todas as bactérias, enfim, nós fomos levando para este lado. Aí precisávamos que esta criança ficasse no seu espaço. Tinha os planetas, e cada um tinha que ficar em um planeta. A prof botou uma fita vermelha, uma fita azul, uma fita amarela. Daí a gente tinha distanciamento com os colegas. Cada um tinha seu planeta. Então, cada classe era um planeta de uma cor, com superpoderes diferentes. E neste planeta eu era responsável por cuidar. Então, estes protocolos de saúde, eles foram trabalhados através da ludicidade, o que deu muito suporte para que essas crianças pudessem voltar mais tranquilas. Ele precisou da higiene do álcool, da esponja e da água. A minha filha, pelo que eu vi, ela se adaptou bem. Ela entendeu que cada criança era no seu planeta e utilizou a máscara, e eu disse para ela, tem que ser dessa forma ou ficar em casa. Então ela concordou, ela achou interessante. Sabia que eu não queria voltar à aula presencial quando liberou em 2020? É porque tinha um monte de regra aqui na escola, aí eu não queria seguir ela, assim, e na minha casa não tem tanta regra.
A gente precisava usar máscara. Na minha casa eu não precisava usar máscara. Nós tivemos muitas situações assim de crianças chorando, querendo voltar para casa. Os medos também vieram muito à tona, né? Medo do vírus, a questão da higienização da máscara, né? De lavar as mãos. Isso causou muitos transtornos no sentido de crianças que desenvolveram, além de ansiedade, além de fobia, acabaram desenvolvendo também um medo exagerado, ou seja, até mesmo um transtorno obsessivo, né? Crianças que chegaram a machucar as mãos por ter aderido ao hábito, né, exagerado de lavá-las, de fazer uso do álcool gel. Nós não tivemos problemas assim de não cumprimento de decretos ou do plano de contingência dentro da escola. Então nós conseguimos conduzir bem, mas percebemos sim, talvez, principalmente os finais e média, ensino fundamental 2 e média, adolescentes com crise de ansiedade. Isso foi muito forte assim. Os pequenos não conseguimos perceber tanto quanto os adolescentes, porque os pais estavam mais junto com os pequenos nesse processo de aprendizagem online. A ansiedade, né, o roer a unha, ter um pouquinho de paciência, esperar, a gente teve que trabalhar bastante também. Foi, acho que de todos esses pontos que tu me pediu, de coordenação ampla, de questão de linguagem, ansiedade, foi o que mais pegou. Tiveram casos, em particular, casos em que crianças estavam mais ansiosas quando chegaram, tá? Isso sim, mas muito individualizado, assim, nós não tivemos nada no geral. As crianças chegaram com medo, as crianças chegaram angustiadas, as crianças não queriam brincar, não. As crianças, quando chegaram, parece assim, ó, que abriu-se a porta de uma gaiola, as crianças foram para a liberdade, entendeu? Alguns casos pontuais de crianças que tiveram perdas na família, perdas próximas ao seu convívio, voltaram com um pouquinho mais de medo. Vieram muitas histórias de perda. Eu perdi meu vovô, eu perdi minha vovó. Muitas crianças tiveram os pais hospitalizados no retorno às aulas. Então, havia um misto de felicidade em estar retomando as aulas presenciais, mas um medo. Um medo por parte das famílias, um medo por parte dos educadores e um medo por parte das crianças. De vez em quando eu queria sair de casa, mas o meu pai não deixava, porque tinha medo que a gente pegasse Covid. Que daí se alguém fosse pegar, seria ele que ficaria num quarto. Nem na minha casa estava tudo bem, mas de vez em quando o meu pai não gostava muito de ficar dentro de casa, ele queria sair. Mas ele não podia, porque teve acho que foi perto do aniversário dele, ele pegou Covid, ele pegou pneumonia, então foi bem grave, então ele não podia sair, ele se estressava bastante por causa disso. Muitas situações de medos, de inseguranças, né? Inclusive, assim, algumas crianças, né, com uma introspecção muito grande, dificuldade até de olhar para o outro com a cabecinha, né, mais erguida, assim, muito introspectivos, né, muito chorosos também em alguns momentos, né. Então, isso tudo exigiu um trabalho bem grande da escola, no sentido de trazer eles de volta para essa questão do social. Como nós vamos fazer tal atividade que a gente não pode se trocar? E sempre conversando muito com a criança. Como tu está te sentindo? Como é que tu pensa sobre isso? O que tu entende sobre esse vírus, né? Mas também tem isso, se nós nos cuidarmos, nós vamos estar bem, nós vamos estar protegidos, então cada um tem que fazer a sua parte, né? Então é neste processo que nós trabalhamos. E eu vou te ser bem sincera, nós não tivemos evasão na educação infantil. Num modo geral, nós percebemos eles muito felizes, muito contentes em voltar ao convívio, com muita saudade das suas professoras, com muita saudade dos seus amigos. O maior impacto que eu senti foi quando eles chegavam na escola, eles queriam abraçar, eles queriam aquele contato físico. Do que tu tinha saudades na escola? De você. E também sentia falta do pátio e de todas as coisas aqui na sala e da biblioteca também. Então foi muito difícil a gente conseguir fazer essa volta para a escola, essa adaptação deles sem o contato físico. Mas eles nos surpreenderam. Eles foram assim, uau, guerreiros, porque eles entenderam
acredito que melhor do que os adultos, inclusive, em relação aos protocolos de saúde. Bom, eu aprendi muita coisa. A primeira coisa é que a gente tem que sempre lavar a mão quando vai comer as coisas, chegar em casa, lavar a mão e nunca ficar com o teu tênis sujo que tu andou na rua dentro de casa. Agora todo dia a gente passa álcool gel bem seguido, a gente lava as mãos toda vez que chega em casa, a gente lava as mãos antes de comer, às vezes a gente lavava, às vezes a gente não lavava. Porém, esse abre e fecha, questões judiciais também criam muita tensão em relação às famílias e também uma insegurança para a escola. Porque tem pais que apoiavam, pais que não apoiam, por vezes tinha mudança, questionamentos políticos. Se mantinha a escola fechada, algumas regras eram de esquerda, se liberava tudo era de direita, então também vivemos essa tensão. Tu sabe que o ano passado eu procurei uma psicóloga justamente para essa questão de conseguir lidar com falar em público de novo, né? Apresentar trabalhinhos em casa ou apresentar o tema. Então isso eu trabalhei com ela alguns meses. Então essa troca e essa questão da fala ficou, sim, bem prejudicada, essa questão da pandemia. E também uma dificuldade de socialização depois de um ano online. Então, assim, desde a forma de caminhar, de se locomover, tu percebia que adolescentes tinham mais dificuldades, atividades mais esportivas, até mesmo os pequenos tinham dificuldade nas relações. Então, ele atingiu diretamente ao comportamento, à forma de ser e estar na escola. A pessoa acho que perde um contato, sim, com as outras. Porque daí a pessoa aprende, a pessoa fica sozinha, a pessoa desliga o microfone e fica falando qualquer coisa. As pessoas até aprenderam um pouco a conviver em família, mas daí perderam contato com os amigos. Então tem que valorizar o contato com os amigos. Então, claro, correr, pular, sair para andar, né, de bicicleta, que é coisas que, né, criança faz, assim, muitas coisas a gente não fez. Então foram sim, né, é um prejuízo motor muito grande. Outros impactos, por exemplo, foram em relação à motricidade ampla, motricidade fina, porque as atividades que a escola proporciona, elas desenvolvem essas habilidades. Impacta, inclusive, depois no processo de escrita deles, né? Outro impacto muito grande foi a linguagem, né? O atraso na aquisição da linguagem, porque em casa o pai e a mãe eles entendem como o seu filho fala, mesmo que ele fale errado. E quando a criança sai para a rua, quando ela tem contato com outras pessoas, estamos todos de máscara. E aí dificulta essa leitura labial, né, para você aprender a articular as palavras de uma forma correta. Então isso também causa um impacto na aprendizagem. Olhando o futuro dessa caminhada, e a minha preocupação é com essa dimensão emocional dos estudantes. E é o que onde nós, nos nossos dias, nossos projetos pedagógicos, desenvolver mais, acompanhar mais, olhar atento a cada aluno nessa dimensão emocional que ainda está muito presente nos nossos estudantes. Essa crise de ansiedade, a questão do pensamentos suicidas, automutilação, né? Nos pequenos também a gente percebe às vezes a irritabilidade, a dificuldade de socializar às vezes. Então tudo isso são elementos, a atenção que eles trazem de casa, vivida pelas famílias, acabou sendo mais estridente no espaço escolar. E aqui é um espaço onde que é característica do colégio as relações humanas, a sinergia humana. Então, como princípio de formação humana e cristã, que é a nossa filosofia, é um dos principais desafios, não é tanto conteúdo que se ensina o tempo todo na aula que é importante, mas o cuidado. E onde temos gastado muita energia com isso também. Uma das coisas que tem mais nos preocupado é o aumento de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes. E alguns estudos que começam a surgir, um deles é pela Universidade de São Paulo, mostra que a pandemia é responsável por 36% dos casos de depressão e ansiedade no período em que se segue. Então isso faz com que haja um grande aumento, né, de sintomas como irritabilidade, ansiedade,
fadiga crônica, sentimento de desesperança, alterações do apetite. Nós focamos mais no lado emocional dos nossos alunos naquele momento, né? Com muita escuta, com muito acolhimento, trabalhando sempre essa restabilização da socialização deles. Então, em relação às habilidades sociais, né? Qual foi o impacto de tudo isso? A criança que estava dentro de casa, ela precisou aprender a brincar sozinha, né? Ou com um grupo muito pequeno. Qual que é o impacto de tudo isso quando tu volta para o coletivo? Você precisa aprender a voltar a se relacionar. É o perder, é o ganhar, é o dividir. Então elas precisaram reaprender a brincar com o outro, reaprender a estar em grupo. Nós trabalhamos muito também a questão de grupos, né? Para que eles conseguissem se engajar novamente com a rotina escolar. Então, a partir de dinâmicas, né? De propostas de conversas, de rodas de conversa, de uma forma mais simbólica, mas sim trabalhamos essas questões de ressocialização com os nossos educandos. Quando você está em grupo, é uma incógnita o que o seu coleguinha vai responder. Então aí tu aprende a lidar com a resposta do outro. Tu aprende que o outro vai lhe trazer algo que não é aquilo que tu espera, né? Então a criança precisa voltar a aprender a lidar com esse grupo, voltar a aprender a lidar com esse social. A se colocar no lugar do coleguinha quando o colega chora, né? A se colocar no lugar deste colega quando ele tem medo, né? A se colocar no lugar daquele colega que perdeu um familiar. Então, são todas habilidades sociais que a gente precisa estar retomando com eles, né? Eu acho mais legal o recreio da escola do que o recreio na casa. Durante a pandemia, que só tinha aula online, a educação física era em casa, então é diferente fazer educação física com os amigos e com os pais. A gente ficava pulando, a gente fazia dança, a gente inventava um joguinho com materiais recicláveis. Na escola, eles continuaram brincando, eles continuaram interagindo, nós levávamos eles continuaram circulando por dentro da escola, nos espaços, ao ar livre, brincando. A criança... É muito simples de lidar com a criança. E depois dali a gente foi até recentemente, início do mês de março, onde que liberaram as máscaras e liberaram a convivência normal, né? Enfim, sem restrições de protocolos. É bem mais legal ficar na aula presencial, a gente vê os amigos, a gente vê a prof, a gente aprende mais. Que eu amo estar aqui na escola com meus amigos, descer pro pátio, brincar, fazer folia, que agora a gente lancha todo mundo junto, então é muito bom. Hoje as professoras elas estão dando aula no formato presencial. Porém, se alguma criança estiver com Covid, essa criança tem direito a ter acesso às aulas online. Então a professora está aqui dando aula no formato presencial para todos, enquanto nós temos um aluno acompanhando essa aula em tempo real. E ela pegou ficou positivo, né? Pegou. E teve que ficar 15 dias em casa no online. E imagina daí, né? Agora que tinha voltado para a escola, tinha feito novos amigos, né? Era uma turminha nova, então quinto ano tem todo uma descoberta, porque são professores, um para cada disciplina, então tudo novo, teve que ficar mais 15 dias em casa. Então para ela foi, né? Tanto que quando ela voltou, ela me disse: mãe, nunca imaginei que era tão bom ir para a escola. No início, quando era opcional, teve 2, 3 que ainda quiseram ficar em casa. Daí depois de um tempo... é que também alguns dos pais falavam para ficar em casa, não deixavam ir. Mas depois de um tempo, quando viram que acalmou a pandemia, a maioria voltou. Daí de vez em quando ficava um ou outro online, porque estava com dor de cabeça, porque estava com um pouco de tosse. 2 anos depois, basicamente, ainda temos alunos com Covid e assistem às aulas em formato online dentro da plataforma Google. Elas acompanham a aula em tempo real, né, em casa, e vão acompanhando tudo que é desenvolvido na sala de aula, e elas vão trabalhando em casa. Então,
elas só não estão no ambiente aqui na sala de aula. Hoje nós conseguimos atender essa necessidade também de quando a criança não pode estar de fato aqui presencialmente, né? Tem uma colega minha que ficou até agora na aula online. Noto que ela tá triste. Na verdade não é ela que não quer voltar, é a mãe dela que não deixa ela voltar. Na vida real da escola, a maioria dos alunos, talvez diriam 80%, não usam mais nem máscara. Eles optaram por viver sem principalmente alguns espaços mais abertos, porque se sentem melhor, já estão um pouco saturados. Eu vou pegar essas máscaras, botar no lixo e botar o lixo no fogo, ou eu vou picotear tudo. A gente percebe assim que eles já estão, né, muito mais leves, né, muito mais interagindo e muito mais pertencentes de novo a esse ambiente, né, que é a escola. E gostando de vir, sabe? Sim, eu tô muito feliz. Que eu posso brincar com os meus colegas na hora do recreio, posso comer junto com eles e posso criar novas amizades. Naturalmente, nesse contato com o próximo, acaba emergindo outros gritos e sussurros, diríamos assim, de pedidos de ajuda dos nossos estudantes. Não é um, dois casos, são diversos casos, né? Isso, como ser humano, como educador, me preocupa muito. Ver uma criança, um jovem agonizando, principalmente a gente percebe ali a questão da automutilação, querendo esconder a dor que existe dentro de si, através da dor externa, né? Então isso dói muito para nós, mas também nos aponta um caminho para onde a gente tem que focar nos próximos anos. Talvez esse gap que surgiu na pandemia, né? Não só no ensino-aprendizagem, mas nas relações humanas, né? A partir do nosso acolhimento e dos nossos atendimentos individuais, fizemos muitos encaminhamentos para profissionais da área da saúde para que pudessem ajudar os nossos estudantes. E graças a Deus, graças a essas intervenções feitas, nós reduzimos inclusive mortes. No modelo tradicional de escola, os alunos vêm para a escola, aprendem o conteúdo, passam no Enem, no vestibular, essa é a rotina. Alfabetização, letramento, enfim. E agora entrou muito latente essa dimensão emocional. Porque os estudantes eles conseguem, o conhecimento está aí, né? Mas elaborar isso, trazer para a sua vida, olhar e fazer sentido naquilo que eles estão fazendo aqui na escola, aí que a gente mexe na essência, né, dos nossos estudantes. Então esse ano nós estamos mais perto da normalidade, então percebemos que as nossas crianças estão novamente felizes aqui na escola, a socialização está muito mais efetiva, temos ainda algumas dificuldades, mas são coisas mais pontuais, coisas mais casuais, né? Claro que tem coisas que ainda refletem no pedagógico, mas a gente continua atento à parte emocional. A escola é a principal sentinela desse processo de descoberta ou de ouvir, primeiro a escuta, né? Ou até mesmo encaminhamento junto às famílias e aos profissionais de situações emergidas, né? Se a mente não está bem, se o coração não está bem, as outras demais coisas não vão para frente. Eu falo no sentido de ensino, de conteúdo, né? Bom, assim aconteceu um pouco mais de brigas em casa, principalmente por espaço. Meus pais, só o meu pai ia no mercado e minha mãe queria ir no mercado, mas ela não ia. Então ficou só a gente convivendo. Então a gente acabou convivendo mais junto também, por consequência. Psicólogas, né, fazem por vezes uma terapia familiar aqui no espaço escolar para ajudar as famílias, enfim, para mediar, organizar a sua vida em casa, enfim, para os nossos estudantes poderem virem com mais em paz. Eu não queria trocar de colégio. Sim, os pais vendo essas crianças evoluindo, eu acho que isto fez com que os pais permanecessem na escola. A evasão escolar nós tivemos por questões econômicas. Muitos pais mudaram de escola, ou cidade, né?
Também temos concorrentes, mas a escola se manteve daquilo que estávamos vindo. Mantemos o número de alunos, reduzimos alunos em função de espaço, não por falta de alunos. Então, a lista de espera, que é clássica do colégio, existe, mantemos esse nível, né, que a gente tinha de alunos e também de aprendizagem. Então, o vínculo foi foi crucial para essa não evasão. Desde a creche 3, os 3 anos até o ensino médio, cada ano um projeto específico e com 2 focos bem pontuais. Um, o pedagógico, projetos interdisciplinar, e esse projeto de formação humana permanente. Toda semana tem celebrações, formação humana, enfim, dinâmica de grupos e conversas individuais com profissionais, com muitos estudantes, para tentar buscar nos caminhos juntos. Não foi fácil, tá? Mas o trabalho em equipe fortaleceu. Então, assim, eu acredito que se nós não tivéssemos um grupo coeso, comprometido, um ajudando o outro. A pandemia nos ajudou muito a evoluir como escola. Inclusive redução de custos de papel, de livro. Caímos para esse mundo digital, que é a geração dos nossos alunos, essa geração mais digital, mas também causou a saturação de estar amanhã toda numa tela de computador, enfim, celular. O que favoreceu bastante? Atendimentos online que a gente quase não fazia. A família que está lá, o pai que não consegue sair da sua empresa, hoje a gente pode fazer esse atendimento e a gente oferta essa possibilidade para as famílias. A relação escola-família, ela se fortificou, se aproximou mais no sentido de construirmos juntos para onde vamos. Mas não tem como retroceder, Temos ganhos importantes aí com a tecnologia e a gente pretende só intensificar isso com o que vier de novo por aí. E agora nessa retomada percebe os professores com vários vieses ou formas de desenvolver uma temática que antes era mais tradicional num livro só. Por meio de projetos, novas tecnologias, outras tecnologias digitais que foram surgindo, enfim, tudo isso foi sendo agrupado ao modelo de ensino presencial agora. Em direção ao uso da tecnologia educacional, nós já vínhamos caminhando. O que a pandemia fez? Acelerou esse processo, agilizou, digamos assim, acho que 10 anos em um, praticamente, Porque houve essa necessidade, Então nós tivemos ganhos. O que eu percebo, assim, de positivo em tudo isso, Nos tirou da zona de conforto, eu diria. Aprender a lidar com o inesperado, aprender a ter paciência, viver um dia de cada vez. Bom, hoje nós realizamos isto não deu certo, então amanhã nós temos a possibilidade de recomeçar. Outro aspecto muito importante foi a união, a solidariedade, a escuta, o senso de equipe, o olhar para o outro, Opa, tu estás com esta dificuldade, então eu preciso escutar, enquanto gestora, eu preciso te ouvir, eu vou te dar este suporte, para as famílias também, todo este processo. E também, por fim, eu acho que o lado bom mostrou que nós precisamos um dos outros. Nós precisamos se relacionar, estar com o próximo, Mesmo tendo desafios, brigas, interesses diferentes, mas essa é a essência do ser humano. Essa socialização, essa convivência, que às vezes a gente vai deixando de lado, só olha no próprio eu e não no outro, Então, a pandemia nos mostrou que o outro é importante. Eu preciso de todos para socializar, conviver, enfim. A aprendizagem se dá a partir desse conviver, na minha forma de pensar.